pessoal, como vocês estão de quarentena? Hoje eu quero conversar com vocês sobre advocacia para o futuro. Eu uso esse termo porque com a pandemia muitas profissões foram atingidas e a advocacia foi uma delas. A gente também vê que o judiciário está sendo afetado com a pandemia. E nesse momento algumas coisas foram antecipadas no que diz respeito à tecnologia, alguns comportamentos humanos de forma individual e coletiva mudaram. Com a pandemia, as portas do judiciário foram parcialmente fechadas. O plantão judiciário era a única porta estreita aberta durante um período. E eu posso dizer que a advocacia contenciosa ela também estava de quarentena durante um tempo. Mas hoje em dia, muitos profissionais do direito, eles sabem que o acesso à justiça ele não é um monopólio do judiciário, que há outras formas de ter acesso à justiça, que há outras formas de ter uma ordem justa, né, jurídica justa, porque ela não é limitada a uma sentença judicial. E nós, advogados, que a gente faz parte desse conceito ampliado de justiça, porque nós somos os administradores dela. Eu acredito que a maioria dos advogados atua no litigioso, no contencioso e pode estar tendo uma dificuldade de conseguir demonstrar esse acesso à justiça de uma forma diferente para os seus clientes. Mas a atuação no contencioso, ela é uma regra no nosso país porque existe uma cultura de que advogado ele só serve para peticionar em processo. Durante anos nas faculdades de Direito, a gente aprende só a norma jurídica, a nossa prática é sempre baseada em aplicar a técnica, né, em observar a lei, mas algumas competências, algumas habilidades que é necessário para a gente lidar com a complexidade da vida, elas não são ensinadas aos estudantes, né? Como a negociação, por exemplo. Em momento algum na minha faculdade eu aprendi a negociar. Mas desde 2018 isso tem mudado porque as faculdades começaram a abordar de forma obrigatória os novos métodos alternativos de solução de conflito, porque eles agora estão nas leis, né? Como está codificado, elas têm a obrigação de passar esse conteúdo. Mas o próprio Código de Ética da OAB ele já expressava, né, já expressa no seu artigo 2º que é nosso dever como profissionais da advocacia incentivar essa atuação consensual, né, ir para a conciliação. E o novo CPC ele deixou mais claro, né, mais clara a importância de uma atuação consensual em diversas vertentes, seja como advogado, seja como juiz, promotor ou outro operador do direito. E ela tem que ocorrer antes, durante e depois, né? Como também prevê a resolução do CNJ 125. E esses métodos alternativos, eles fazem parte da nossa atuação extrajudicial, da nossa atuação consensual também. Eu, como profissional que me posiciono como advogada sistêmica, eu posso afirmar que existem 6 vias consensuais, né, 6 vias extrajudiciais também, que são possíveis para a gente atuar, que seriam a negociação, a conciliação, a mediação, a arbitragem, as práticas colaborativas e, claro, as práticas sistêmicas, né, porque com a minha formação, eu sei que elas são muito necessárias agora. E nesse momento em que o judiciário está funcionando só de forma parcial, né, nesse momento que a humanidade está vivendo umas situações que a gente não conhecia, não sabia lidar antes, a gente tem que ter mais cautela em judicializar essas relações, as nossas relações. A gente tem que ter mais cautela em tomar grandes decisões, porque é um momento que está pedindo maior reflexão nos nossos atos, né? Esse é um momento também de nós advogados sermos influenciadores de uma nova cultura de solução de conflito,
da gente utilizar uma abordagem mais humanizada, da gente utilizar uma abordagem mais colaborativa, porque a sociedade ela é muito complexa. A gente não pode manter uma posição linear de reação ou defesa. E nesse momento a gente está vivenciando um crescimento de senso coletivo, de preocupação em resolver os grandes problemas da sociedade, como injustiça, né, como discriminação, a gente está vendo isso. Então, assim, todas as profissões, elas precisam se readaptar, todas precisam se reconectar com o humano, com o solidário e assumir a própria responsabilidade com os contextos sociais e coletivos. Para isso, nós advogados, é importante que a gente manuseie de forma adequada essas ferramentas de negociação, que a gente utilize uma abordagem mais criativa para a solução do conflito e atuar mais no extrajudicial. Porque a gente tem que lembrar que o custo do poder judiciário, ele é socializado para todo mundo. O Brasil, ele é recordista em processos judiciais. A gente tem mais de 200 milhões de processos em trâmite. Para a gente zerar esse número, a gente não poderia receber durante 3 anos nenhuma ação. E a gente sabe que uma ação ela dura em média 10 anos de trâmite. Tem 10 anos de trâmite na justiça. 10 anos para você solucionar uma questão. Será que essa justiça que tarda, ela é uma justiça? Será que nós, advogados, a gente está colaborando na solução desse congestionamento? Ou a gente está criando mais disfunção? Né? Será que essa é a justiça que a gente precisa, que a gente quer? Né? Ela garante o acesso à justiça do jeito que ela está funcionando hoje, com 200 milhões de processos? E quem que vai arcar com o custo econômico de um processo agora, que está tudo parado? Né, que tem demissões, tem gente passando necessidade. A tendência de processos aumentarem é enorme nesse momento, se a gente não reflexionar nossas atitudes também como profissional. A gente tem que ter mais cautela para a gente não jogar o cliente de forma automática numa demanda judicial. Porque nosso trabalho, ele impacta a nós, ele impacta a sociedade em âmbito econômico, social, ele impacta as relações humanas e a gente tem que entender nosso lugar na redução dos impactos do Covid no judiciário, né? Porque ele tá atuando na nossa profissão, como ele também está atingindo o judiciário e outras áreas. Como a gente está conseguindo reduzir o impacto disso? Outra tendência com o Covid é que a gente tenha quarentenas intermitentes, ou seja, com o fórum abrindo e fechando algumas vezes, ou a justiça indo totalmente para o online, se digitalizando, né, ao extremo. E a advocacia nesse momento ela tem que se atualizar. Esse é o momento ideal para a gente reciclar, para a gente reconstruir, para a gente reinventar a nossa profissão. Esse momento, ele nos obriga a dar conta de um monte de coisa que a gente nunca pensou que a gente daria conta, né? E isso abre espaço para a gente mostrar para o cliente outras ferramentas que colaboram na tomada de decisão dele. Que não é necessário a gente delegar tudo para o judiciário. Que esse poder ele é um parceiro na caminhada ao acesso à justiça. Como advogados, eu acredito que a gente tem a responsabilidade, no primeiro momento que a gente entra em contato com o cliente, de passar uma informação que existem esses outros métodos, né, de solução de conflito, que a gente atua no consensual, né? A gente não precisa ficar em um ambiente só de atuação, que a gente atua em diversas vertentes e com o mesmo entendimento e integridade. Para a gente mudar essa visão coletiva que tem, a gente precisa começar a desautomatizar alguns comportamentos, algumas posturas, alguns vocabulários, né? Cooperar com a transformação da visão individual e coletiva de que advogado é uma ameaça. Quando aparece um advogado, né, a gente se sente ameaçado, que a gente está ligado ao fomento e o agravamento de um conflito e nunca na sua pacificação.
Você, quando recebe uma ligação de um advogado, você se sente assim, nossa, estou em paz agora as coisas vão resolver. Não. Então a gente tem que humanizar o direito, a gente precisa ser um transformador, um vetor de transformação nesse momento. A gente precisa empoderar as pessoas, né? Ser um construtor de ponte, né? Ser um construtor de razoabilidade de consenso. E a gente pode optar em incluir essa abordagem consensual, incluir essa abordagem extrajudicial no nosso escritório e mudar mesmo a cultura litigante no país. Recentemente, eu participei de um congresso nacional de advocacia extrajudicial e o advogado é Evaldo Prado. Ele é mediador e ele passou um dado interessante. Ele disse que nas abordagens consensuais como mediador, mais de 50% dos casos eles não são resolvidos na primeira sessão. Na primeira sessão vai ser quando os envolvidos eles vão desafogar as emoções, né? Naquele primeiro momento os interesses, não se ouve os interesses, eles vão ouvir mais sentimentos dos envolvidos. Na segunda sessão, aí já consegue ouvir proposta das partes e lá por volta da terceira é possível uma abordagem consensual, né? É quando as soluções são mais alcançadas. Isso mostra para mim que a gente pode atuar numa postura escutativa, uma postura acolhedora, né? Ter uma comunicação assertiva desde o primeiro contato, não ter um imediatismo para chegar numa solução. Esse dado, ele pode ser aplicado em qualquer coisa na atuação, seja no primeiro atendimento, a gente saber que existe uma chance de no terceiro atendimento de ter uma solução. Naquele primeiro momento, escutar os sentimentos do cliente. Esse que é o advogado do futuro, né, para o futuro. Ele vai ter habilidades, ele vai ter competências para abordar os conflitos com profundidade e com atenção que é solicitada mesmo. Essas competências que eu estou falando, que vão ser requeridas, né, que já tem muita gente já atuando, tem consciência dela, elas são chamadas de soft skills, ou você pode chamar também de tecnologia humana. Elas são a habilidade de negociação, a criatividade, a capacidade de comunicação assertiva ou não violenta, né, respeito da autonomia, o respeito das diferenças, gerenciar as emoções, gerenciar as questões complexas, colaborar, ter a autorresponsabilidade e outras que vocês podem pesquisar, porque eu acho que vocês vão ficar interessados. Então esse advogado moderno, ele utiliza essa tecnologia humana para não prolongar o conflito do cliente. Ele não subaproveita a possibilidade de autocomposição no escritório. E a gente pode ter certeza que elas funcionam porque existem estatísticas, por exemplo, da Associação de Magistrados, que constataram que 50% dos conflitos trazidos nas ações judiciais, eles poderiam ser solucionados através de métodos alternativos. E que apenas 30% de todos os acordos que são feitos no judiciário são cumpridos, sendo que entre 80% e 90% são cumpridos quando eles são feitos por esses métodos alternativos. Então, esses métodos são mais, esses métodos, as soluções que são feitas de forma extrajudiciais, elas são mais sustentáveis para os nossos clientes, elas são mais concretizadoras da pacificação, né? E a gente traz uma sensação, não só sensação, mas uma certeza que aquela solução é única para o caso dele, né? Que é pessoal, que ele construiu aquilo, não um terceiro. Então, com boas práticas, com bons atos, a gente vai vivenciar um novo paradigma no direito, né? Vai adquirir confiança e credibilidade das pessoas. Então, busca informação, busca capacitação dessas novas fórmulas de solução de conflito. Você não precisa ser um especialista em um método, mas a técnica vai ser muito importante para você atuar melhor. Eu indico você procurar assim informação, porque existe uma técnica para você atuar de forma extrajudicial com mais efetividade. E nessa época digital, a solução é aqui e agora.
Numa perspectiva online, o espaço e o tempo, eles são curtos, né? Há um chamado para a gente trabalhar em rede, para a gente colaborar. E apesar dessa tecnologia, a gente tem que ter certeza que um robô jamais vai dar a atenção que o cliente precisa, né? Esse olhar atento que o cliente busca, alguém que escute. E a gente tem que usar a inteligência artificial a serviço da humanidade. Quando a gente usar a tecnologia, a gente não pode perder a sensibilidade no seu uso, que nós somos os humanos, senão aí sim a gente vai ser substituído. Porque a humanidade nesse momento, ela precisa cada vez mais dela mesma, né? E a advocacia para o futuro, ela possui essa visão prospectiva. Ela entra num paradigma de entendimento pleno. Ela integra o cliente e outras áreas do conhecimento na solução. Ela foca no homem, ela foca no bem-estar do profissional e do cliente, né? Tem uma postura de autorresponsabilidade. Como advogados, daqui para frente, nós vamos ser vetores e incentivadores da paz, eu acredito, né? A gente vai seguir um caminho orientado assim, na preservação da vida. Porque é isso que a gente tem que pôr em mente, eu acredito, né? Que a paz, ela começa com a gente. Se a gente tiver a paz já, para atender o cliente, trazer essa solução pacífica, a mudança vai começar com a gente. A gente tem que ser essa mudança que a gente quer na sociedade. E eu vou, para finalizar, vou deixar uma pergunta para vocês. Qual papel você quer cumprir como cidadão hoje? Qual papel você quer cumprir na advocacia? Então, eu estou chamando vocês para refletir. Peço para vocês compartilharem aí a sua resposta comigo nos comentários. Agradeço a todo mundo que me ouviu e em breve a gente vai dialogar mais por aqui. Até mais!